Eu sou Camille Halp, fotógrafa materno-infantil, especialista na fotografia newborn. E eu tô aqui para te ajudar, para ajudar você a se tornar uma fotógrafa newborn profissional em 90 dias, mesmo que você nunca tenha pego uma câmera nas mãos. E isso é possível. Eu vou te mostrar isso durante a imersão Fotografia Newborn Profissional em 90 dias, que vai acontecer do dia 29 de junho até o dia 5 de julho. É um evento totalmente online, totalmente gratuito. Então, se você não se inscreveu, corre lá, universonewborn.com.br/imersal, que é imersão sem o tio. universonewborn.com.br/imersal. E essa série de vídeos aqui que está acontecendo antes da imersão é o que eu chamo de aquecimento, porque eu acredito que quanto mais atalhos e quanto mais obstáculos você souber sobre a sua jornada de se tornar uma profissional, mais aquecida, mais preparada você estará para a imersão, para que você tire muito mais proveito de tudo isso. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um atalho. Esse é quente, esse é quente. Eu quero falar com você sobre: tenho medo de machucar o bebê. Isso pega, hein? Tenho medo de machucar o bebê na hora de fazer a fotografia, vai que eu pego errado, vai que eu faço alguma coisa que não deveria ter feito, né? E isso acontece com muita frequência e eu acredito que isso tenha passado pela sua cabeça. Porque é muito bom que isso tenha passado pela sua cabeça. Porque, primeiro, porque você se importa com o bebê. Isso é muito importante. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho para o outro, é muito importante que a gente se importe com o outro e tenha esse respeito, né? Tanto com ele quanto comigo, né? Tipo, eu me respeito e ao mesmo tempo estou respeitando o outro. Então, esse respeito mútuo é muito importante. E quando a gente fala de um bebê recém-nascido, é um respeito ainda maior, é um cuidado ainda maior. Então, se você já teve aquele receiozinho, aquele medo de machucar o bebê, você está super no caminho certo. A questão é que o medo de machucar o bebê, ele pode te travar. E daí aí é que mora o grande problema. Porque tudo aquilo que te trava, todo o medo muito excessivo, acaba sendo negativo. Então, como que a gente vai passar por essa barreira do medo e fazer algo com muita segurança, muito bonita e que passe esse respeito, né, tanto para mim quanto para o bebê também. Bom, vamos colocar aqui em âmbito geral o que significa esse medo, esse receio de mexer ou de machucar o bebê. Todo mundo sabe, né, mesmo fora da fotografia, de forma bem abrangente mesmo, né, de forma macro. Eu não sei você, mas a minha ideia de bebê recém-nascido, quando eu era mais nova, assim, mais nova assim quando eu digo na minha infância, na minha adolescência e até no início da minha vida adulta, era um negócio assim, bebê recém-nascido era como se na hora que ele nasce, ele entra numa bolha, uma bolha de proteção, onde você não pode ficar visitando o recém-nascido, toda vez que você chega para visitar o recém-nascido, você tem que lavar a mão, você tem que passar álcool gel, eles falam que não é bom ficar pegando o bebê no colo, você não pode ficar dando beijinho no bebê, então não pode ficar encostando, é bom não ficar falando muito em cima do bebê por causa da saliva. Então, essa bolha que é formada em volta do bebê quando ele nasce, ele faz essa proteção que afasta todas as outras pessoas, né? E isso deve acontecer. Só que ela forma uma bolha tão protegida que essa bolha ela é tão potente que ela acaba afastando as outras pessoas, não é mesmo? Você não tem esse mesmo sentimento que eu? Que é como se o bebê recém-nascido estivesse numa bolha e se eu passar dessa bolha, é quase como se eu estivesse fazendo algo errado mesmo, né? Então, por exemplo, todo o cuidado que a gente tem hoje por causa do corona, de lavar sempre as mãos, passar álcool gel, usar máscara, se você estiver gripado não chega perto da outra pessoa, se você estiver resfriado não chega perto da outra pessoa, se você estiver com qualquer tipo de sintoma, enfim, não é bom ficar tossindo perto do bebê, não é bom comer perto do bebê, não pode ficar beijando o bebê, sabe, todos esses cuidados que hoje a gente tem com corona de forma geral, a gente sempre teve que ter quando tinha um bebê recém-nascido na família ou alguém conhecido. Você fala pra mim, você sempre não viveu essa bolha onde a gente não tem uma proximidade muito grande com o recém-nascido? Eu quero perguntar isso pra você, pra eu entender que isso não acontecia só pra mim, tá?
que essa bolha não era criada só comigo, porque pra mim era bem nítido. Nascia um bebê, ele entrava numa bolha e ele separava ele meio que do mundo, né? Tanto que as próprias mães, né, quando se tornam mães, elas também têm receio, tanto que, pelo menos aconteceu comigo, tá? Quando eu tava grávida, eu fui conhecer a maternidade, né? Fui conhecer as maternidades para saber em qual maternidade meu filho ia nascer. E daí, quando eu escolhi a maternidade, eles dão um cursinho, né? Eles dão tipo um cursinho básico ali de como trocar fralda, de como dar banho, os primeiros cuidados, como cuidar do coto, né, do biguinho ali antes dele cair, como que faz a limpeza, porque tem toda essa delicadeza também, né, ela explica que alguns bebês podem nascer com conjuntivite, como que trata a conjuntivite, ó, tá todo mundo concordando, verdade, verdade, né, sim, sim, porque acontece mesmo, né? A gente tem que ter um cuidado muito maior e quando a gente não tá dentro daquele mundo, é um negócio que meio que nos afasta. Então ele causa a Juliana falou, eu tenho esse mesmo pensamento até hoje. A Dani falou, eu perdi um pouco desse medo quando acompanhei minha sobrinha recém-nascida. Temos que ter cuidado sim, mas não é um bicho de sete cabeças. Exato, a gente vai conversar sobre isso, Dani. Mas a minha visão era essa, dessa bolha, e eu acho que é o que muitas pessoas têm dessa bolha, porque essa bolha, ela existe, tanto que, se você entrar no Google, você pode procurar, hoje eu passo por isso com meu filho de quase 2 meses, porque a gente não nasceu aprendendo a ser mãe, né? Não vem com manualzinho, a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente vai tendo ensinamentos com o pediatra, com o obstetra quando a gente está grávida. A gente vai... eu participei de alguns cursos acompanhando minha cunhada quando ela estava gestante. Porque tem esses cursos, né? Não só a maternidade dá, tem alguns cursos que são fora da maternidade, que é para aprender a ser mãe, né? Como que dá banho nos primeiros dias, como que lava a cabeça. Porque tem um ponto muito importante que, olha só, eu já vou entrar mais dentro dessa questão de entender o bebê. Por exemplo, o bebê recém-nascido, você não coloca ele inteiro dentro da banheira para dar banho e faz igual a gente lava a cabeça e depois lava o corpo, né? É o contrário, porque a temperatura do recém-nascido nos primeiros dias, ela é vital, assim como os batimentos cardíacos, a pressão arterial, sabe essas coisas que são vitais? Se não tiver bom, tá tendo algum problema? Então a temperatura do corpo do bebê também é um sinal vital. Ele pode ter grandes interferências na vida dele, sendo até muito grave, por causa da temperatura corporal do bebê. Então você não coloca o bebê direto na banheira. Você primeiro lava a cabecinha, então você enrola todo o bebezinho e coloca a cabecinha. Daí você vai molhando com a mão, lava tudo bonitinho, depois seca, coloca o gorrinho, daí desenrola o bebê e coloca ele na banheirinha com a água morna. Não coloca cabeça e corpo logo de início. São depois de alguns meses, acho que por volta de 2 ou 3 meses, que o bebê entra inteirinho na banheira para poder lavar. Quando a temperatura corporal já está igualando, né? Quando ele já está se entendendo com o mundo exterior. Então são vários detalhezinhos, várias nuances que quando a gente não conhece, a gente pode prejudicar muito o bebê, né? Porque o que eu quero dizer com isso? A gente não vai dar banho durante a sessão, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a temperatura, porque a gente tira a roupa do bebê durante o ensaio. Mas vamos voltar lá à questão da bolha. Então, existe essa bolha, porque olha só, eu quero ler aqui pra você, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, deixa eu trazer aqui pra cá. Calma aí, ó, eu quero ler pra você um artigo aqui. Bom, só pra vocês terem ideia, essa preocupação ela é tão grande até os dias de hoje, porque não dá pra você dizer, nossa, a gente tá em 2020 e ainda existe essa bolha no bebê recém-nascido. Não, ela precisa existir, porque o índice de mortalidade infantil ela é muito grande, mas principalmente ela é muito maior, o índice de mortalidade infantil é muito maior durante o período neonatal. O que é o período neonatal? É o período entre o nascimento e até 28 dias de vida. Então, desde que o bebê nasce até 28 dias de vida, é o período neonatal, né? Então,
O maior índice de mortalidade infantil acontece no período neonatal, que é justamente o período que a gente fotografa o bebê. Você consegue entender a responsabilidade que está na tua mão na hora que você resolve fazer a fotografia newborn? Porque se o maior índice de mortalidade infantil está nesse período que a gente fotografa, o cuidado que a gente precisa ter com esse bebê é muito grande, porque qualquer vacilo pode ser muito grave. Eu quero ler para você aqui, ó. Olha só. Ó, daí aqui foi feito um estudo durante um período, tá? Durante um período. Ai, calma aí que eu cliquei no lugar errado, calma aí. Ó, foram estudados 79 óbitos. Eu tô lendo aqui a revista brasileira da Associação Médica. Revista da Associação Médica Brasileira, tá? Foram estudados 79 óbitos. A taxa de mortalidade infantil neonatal foi de 8,7 a cada mil nascidos vivos. Isso é importante também. O maior número de mortes ocorreu no período neonatal precoce, de 6,8. Ó, 8,7, 6,8 foi durante o período neonatal precoce. O que é o período neonatal precoce? Que é do dia do nascimento até o 6º dia de vida. Então, muitos bebês morreram até o 6º dia de vida. As principais causas foram prematuridade, septicemia do recém-nascido. Ai, gente, eu não sei o que significa esse termo, eu devia ter pesquisado para vocês antes. Mas eu acho que tem a ver com o desenvolvimento do bebê, tá? Não é algo que alguém fez pro bebê e ele morreu. Tem mais a ver com a questão de formação do bebê. Se alguém souber o que é septicemia, fala pra mim. Eu não vou procurar agora pra gente não interromper, tá? Anencefalia, que é a questão do tamanho do cérebro, né? E a síndrome da angústia respiratória, que é um problema... olha só, a Soraya falou que é uma infecção generalizada. A septicemia, né? Beleza, faz sentido. Porque o que acontece ali dentro do... Ai, beleza, ó, a Cecília também falou que é infecção generalizada. Perfeito, obrigada, gente. Porque, então, que é uma coisa que não é algo que alguém fez, né? É algo que aconteceu por causa da formação, né? Do bebê ou alguma coisa durante o parto, certo? E daí tem a síndrome da angústia respiratória, que é um problema respiratório, que o bebê nasce com esse problema e ele é muito, muito, muito grave. Então, mesmo se ele passasse desse período, ele não tem cura. Então, mesmo que ele venha chegar a ser uma criança, vir a ser um adolescente, as chances de óbito é muito grande conforme o tempo vai passando. Então, tem muitos bebês que morrem até o 6º dia de vida porque ele tem a síndrome de angústia respiratória. Agora, entre os 65 óbitos considerados evitáveis, olha o que eu estou falando, gente. Foram 79 óbitos estudados. De 79, 65 poderiam ter sido evitados. Você está entendendo esse número? Desses 65, 35 foram por inadequada assistência à mulher durante a gestação ou no parto. Metade desses óbitos foram por causa de assistência à gestante ou por causa do parto. Olha esse número. E 30 desses óbitos foram por inadequada atenção ao recém-nascido. Ou seja, depois que ele nasceu, durante o período que ele nasceu, até 28 dias de vida. Ou seja, aquela bolha que se forma em volta do bebê, né, que distancia a gente do bebê, ela é muito importante. Ela precisa existir por causa desse número gigante de óbito que acontece durante a infância e principalmente nesse período. Olha a conclusão desse estudo. Conclusão: em sua maioria, os óbitos neonatais estudados foram considerados evitáveis. A grande parte desses óbitos poderiam ter sido evitados. Você consegue entender a partir disso a responsabilidade que a gente tem na mão? Você consegue entender isso?
Vocês estão me acompanhando? Olha só, a minha filha de uma amiga faleceu assim. Eu cheguei a fotografar um bebê que veio a falecer, não no período neonatal, mas ela veio a falecer com 3 meses de vida. Você consegue? Ai, ó, a Jana falou aqui pra gente, a Jana deu uma aula aqui, olha só. Ela falou que o tipo comum de sepsis, caracterizado por um estado infeccioso generalizado devido à presença de micro-organismo patogênico e suas toxinas na corrente sanguínea. É a infecção generalizada, né? Então, a gente tem uma responsabilidade realmente muito grande, porque a gente está lidando com um bebê exatamente nesse período de maior vulnerabilidade da vida dele, que é um período que ele ainda está em desenvolvimento. Ele se desenvolve muito dentro do útero da mãe, mas ele também continua se desenvolvendo logo que ele nasce. Tanto que, por exemplo, o bebê só começa a comer, deglutinar a partir dos 6 meses. Então ele ainda está em processo de desenvolvimento do pulmãozinho, de desenvolvimento do intestino, né? Portanto que o cocôzinho que sai do bebê nos primeiros dias, ele é diferente do cocôzinho que começa a sair mais para frente. Tanto que o leite que a mãe produz, ele vai mudando de acordo com que o bebê vai se desenvolvendo. Então, até o 5º, 6º dia, a mãe produz colostro, porque o bebê, ele precisa disso e é o que ele consegue digerir dentro do organismo dele. Então tem tudo que o bebê precisa sem grandes esforços do organismo dele. Já do 6º mês até mais ou menos os 28 dias de vida, a mãe começa a ter o leite de transição, né? Que é um outro tipo de leite que ainda não precisa de todo o desenvolvimento do organismo do bebê, mas que ele já consegue fazer alguma coisa, porque o próprio leite está ajudando o organismo do bebê a se desenvolver. E só depois de 1 mês é que a mãe começa a produzir o leite maduro, né? Que tem tudo que ele precisa daí, gordura, proteína, todas aquelas coisas que o bebê precisa, só começa a vir depois de 1 mês. Então, tendo em vista que esse primeiro mês de vida do bebê é totalmente vulnerável, porque ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda está, é como se ele ainda estivesse no útero, né? Terminando de constituir ele como um ser completo. Então tem toda aquela questão da maturidade neurológica, entender a fisiologia do bebê, que é totalmente diferente de nós adultos. Totalmente diferente, porque o bebê nesse período, ele ainda está mais em estado de proteção do que de vivência, entende? Ele ainda está mais lutando para não morrer do que para viver. Você consegue entender? O organismo dele ainda está em desenvolvimento para que ele não morra. É ao contrário, né? Hoje a gente está aqui vivendo tranquilo porque já está tudo desenvolvido. O bebê recém-nascido é ao contrário. Ele ainda está se desenvolvendo para não morrer. Percebe? Então é um período muito vulnerável que a gente precisa tomar muito atenção. Então o que acontece? Não dá para você querer fazer um ensaio recém-nascido sem entender o conceito básico do que é o bebê nesse período neonatal. Como ele age, quais são os comportamentos, qual que é a evolução dele, porque senão você pode fazer coisas com ele que pode machucar seriamente o bebê. E você pode machucar e ele pode não chorar, porque nem ele sabe o que ele pode e o que ele não pode, né? E nesse período, a única forma de comunicação que o bebê tem é possível quem não é mãe fazer ensaio seguro? Com certeza, a NRS perguntou isso, porque eu já vou falar isso. Quando eu comecei eu também não era mãe, tá? E quando eu me tornei profissional, coisa e tal, eu também não era mãe. Quando eu me tornei mãe, eu já era reconhecida, enfim, né? Já tinha todo um histórico. Mas sim, dá para fazer porque é essa questão. O conhecimento que a mãe tem sobre o filho dela é para aqueles primeiros cuidados. Ela aprende como lidar com o bebê, limpar, coisa e tal, o dia a dia. O conhecimento que o fotógrafo precisa ter vai além do conhecimento da mãe. Porque o que o fotógrafo faz durante uma sessão de fotografia newborn vai além do que a mãe faz em casa no dia a dia.
tá? Então, os meus conhecimentos de mãe não são suficientes para eu ser fotógrafa. Então eu preciso ter um conhecimento além do que a mãe tem. Inclusive, muitos conhecimentos que a mãe tem, eu nem preciso ter. Eu nem preciso ter. Por exemplo, eu não preciso saber como dar banho no bebê. Porque eu não vou dar banho no bebê durante uma sessão. Porém, é muito importante eu entender essa questão da temperatura, porque isso influencia diretamente nos meus ensaios. Eu quero contar uma história para vocês de uma coisa que aconteceu de fato, tá? Eu tive uma assistente um tempo atrás no meu outro estúdio, no primeiro estúdio que eu tive, e ela era uma excelente assistente, né? Eu ensinei tudo pra ela, tudo bonitinho. E logo no começo que ela trabalhava comigo, eu colocava o bebezinho assim no puff, sabe? Que naquela posezinha que o bebê fica deitadinho assim, sabe? A pose de bundinha, que ele fica deitadinho, com a bundinha empinadinha e com a mãozinha aqui assim, né? E muitas vezes, a forma com que a gente coloca o bebê ali no puff, às vezes ele tende a dar uma esticadinha na perna, né? Ele estica um pouquinho a perna, principalmente se ele não tá no sono muito profundo. E daí o que ela fazia? Ela pega, normal, tá? É o que todo mundo faz, tipo, tá a cabecinha do bebê aqui tá o bumbumzinho. E daí a perna estica, ela vinha com a mão e trazia a perninha de volta, né? O pezinho de volta. E daí eu falava pra ela: não pega na planta do pé do bebê, sabe, na sola do pé? Não pega na planta do pé do bebê para voltar. E por várias vezes ela me olhava e ela... Mas como que eu vou trazer de volta se eu não colocar a mão na planta do pé do bebê, né? Até que eu expliquei para ela o porquê que não podia fazer isso. E daí ela entendeu. Então ela parou de colocar a mão e ela começou a pegar no corpo do bebê para começar a arrumar, né? No quadrilzinho, nas perninhas para começar a arrumar. Porque ela entendeu o princípio. Porque quando ela pega na planta do pé do bebê, ela começa a estimular outros músculos e reflexos no bebê que vai fazer ele acordar, vai fazer ele esticar cada vez mais aquela perna, vai fazer ele se movimentar, vai começar a irritar ele vai começar a chorar. Olha só, uma simples encostadinha no pé do bebê pode desencadear um monte de coisa, que é um dos motivos da gente não conseguir fazer a fotografia quando a gente se frustra pra caramba, né? Porque essa falta de conhecimento é muito importante, agrega, né, nessa frustração. E daí ela aprendeu muito, tanto que daí eu dava cursos presenciais naquela época, né? Então, workshop presencial, então ela participava desses workshops, enfim. E daí ela começou a gostar muito da parte de diagramação de álbuns, porque ela começou a diagramar todos os álbuns de todos os meus clientes, né? Ela começou a diagramar todos os álbuns dos meus clientes e ela começou a se apaixonar muito por aquilo. E na época que ela estava trabalhando comigo, ela tinha 18 anos. E dela se apaixonou tanto, que ela resolveu fazer faculdade de design. Olha só que incrível, né? Só que daí o horário da faculdade não estava coincidindo com o trabalho, então ela teve que sair. E foi muito triste, assim, porque ela era muito boa, assim, a gente se comunicava por olhar, era muito incrível. Só que daí, é claro, né, ela descobriu uma vocação ali, ela gostava muito daquilo, ela foi fazer a faculdade, beleza, a gente continuou conversando, e daí o que ela fazia? No tempo que ela tinha vago da faculdade, ela começou a fazer uns bicos, né, uns freela, para outros fotógrafos como assistente, porque eu tenho assistente que é CLT, ela trabalha comigo todos os dias, mas tem muitos fotógrafos que contratam o assistente por sessão, né? Tipo, hoje eu tenho uma sessão, e daí paga pela sessão. Então ela começou a fazer isso, né? De vez em quando ela dava assistência para algum fotógrafo, e ela pagava ali por vez que ela assistia. E daí ela tava me contando, quando a gente se encontrou, ela tava contando que ela tava fazendo uma assistência para uma fotógrafa aqui de Osasco, uma cidade que tem aqui do lado. E daí ela falou assim: Camille, eu vi um negócio muito sério. Agora tudo começa a fazer muito sentido. E porque ela falou assim, eu tinha a plena certeza que eu sabia muito mais do que a fotógrafa. E deu, como assim? Eu sei que você sabe muito porque ela era uma excelente assistente, porém ela não era fotógrafa, ela não sabia fotografar nada, não sabia nem pegar na câmera, mas era uma excelente assistente porque eu treinei ela ficou alguns anos comigo, eu treinei ela era uma ótima assistente, ela sabia tudo que acontecia no ensaio, tudo como que era, como que não era.
E daí ela tava contando, né, que ela tava nesse ensaio e ela sentia que ela sabia mais do que a fotógrafa. Várias coisas que a fotógrafa fazia e ela, tipo, dava uma regalada de olho, assim, ela falava. Só que ela, a Yasmin era, cara, ela era uma lady, assim, ela tinha muita noção das coisas e ela falava assim, eu como assistente, eu não posso me impor no ensaio dela, né? Eu não posso ficar falando o que ela tem que fazer, porque eu vou tirar toda a autoridade que ela tem perante esse ensaio e eu não sou nem funcionária dela, né? Eu tô prestando um serviço para ela ali pontual. Então ela não queria interferir, ela tentava fazer da melhor forma possível tudo que ela sabia, mas respeitando também o trabalho daquela fotógrafa. Até que chegou um ponto que ela falou assim, Camille, chegou um ponto que eu não aguentei, eu tive que interferir. O que aconteceu? Quando ela tirou a roupa, a fotógrafa tirou a roupa do bebezinho, o bebê estava com uma mancha mongólica, né, no bumbumzinho, né, uma mancha que tem aqui atrás, que quase todos os bebês, assim, posso dizer que 90% dos bebês nascem com essa mancha mongólica, e ela é meio roxinha, né, meio azulada, meio pretinha, como se fosse uma pancada, sabe quando a gente bate e fica roxo? É mais ou menos isso. Só que isso não faz nada pro bebê. É só uma mancha que os bebês nascem e por volta de 3, 4 meses essa mancha some. Porque não interfere em nada pro bebê. E daí quando a fotógrafa tirou essa fralda, ela olhou a mancha e ela falou assim, nossa! Virou pra mãe e falou, bateu? A mãe arregalou o olho na hora, não! Como assim? E daí foi onde a Yasmin falou, Camille, ali eu tive que interferir, porque não ia rolar. Porque primeiro, a Yasmin sabia que era uma mancha mongólica. E, que não, e quando a fotógrafa falou, bateu, ela quase que tá falando pra mãe, você machucou o teu filho? Você derrubou o teu filho? Você não tá cuidando do teu filho? E a mãe olhou, não, o que você tá fazendo com o meu filho? Né? Porque ele tava até agora com você. E daí foi onde a Yasmin falou, não, tá tudo bem, essa daqui é só a mancha mongólica, os bebês nascem com essa manchinha, tá tudo bem, e ela vai sair com 2, 3 meses, tá tudo tranquilo, não sei o quê. Daí disse que a fotógrafa acalmou, a mãe também acalmou, daí nesse momento a Yasmin foi lá pegar água pra mãe, deu água pra mãe, coisa e tal, e continuaram o ensaio. Você tem noção como a falta de conhecimento sobre a anatomia do bebê pode causar um mal-estar gigante durante um ensaio? E se a Yasmin não estivesse lá? Qual que ia ser esse negócio de tipo, a fotógrafa falar bateu e a mãe falou não, o que você tá fazendo com meu filho? Consegue entender? Então, o conhecimento que o fotógrafo tem que ter é superior ao conhecimento que uma mãe tem. Né? E falta de senso também, né? Mas imagina assim, a fotógrafa não tem aquele conhecimento. Ela chega ali, de cara, vê uma mancha roxa. Quando a gente olha uma mancha roxa em alguém, a gente pergunta, cara, que pancada que você deu, hein? Onde você bateu? Quando ela viu, ela pensou a mesma coisa. É uma pancada, é uma batida, né? Não dá pra julgar a fotógrafa também por ter falado, mas dá pra julgar por ela estar fazendo aquilo sem nenhum tipo de conhecimento. Porque se ela não sabe o que é uma mancha mongólica, cara, o buraco é muito mais embaixo. Se ela não sabe o que é uma mancha mongólica, o quanto mais coisas que ela tem que saber que ela não sabe. Porque a mancha mongólica ela não faz nada, é só uma mancha, é só uma mancha. Ela não interfere na sessão. Mas se ela não sabe nem isso, o que mais ela não sabe? Como, por exemplo, eu vou falar desse exemplo porque eu vejo isso muito acontecendo na internet, tá? Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas vamos pegar toda a minha flexibilidade agora aqui, ó. Quando a gente pega o braço aqui e eu trago o braço pra cá, né? Se a gente tem um bom alongamento, uma boa flexibilidade, o braço vai bastante, né? O braço vai bastante. O bebê recém-nascido tem uma flexibilidade até muito maior do que a minha, porque ele ainda não desenvolveu
em um todo, o tônus muscular. Então o músculo dele ainda está em desenvolvimento. Então se eu machucar esse músculo, eu posso causar um dano muito grande no desenvolvimento do tônus muscular desse bebê. Então por ele não ter tônus muscular, ele consegue fazer o movimento que você quiser. Mas se você não souber até onde você pode ir, você pode causar uma lesão grande no bebê, porque você pode fazer isso com o bebê e ele vai fazer, porque ele não sente dor. Só que nesse momento você lesiona o músculo dele, que pode afetar no desenvolvimento do tônus muscular conforme ele for se desenvolvendo. Isso daqui se chama manobra de Charlie, que é para analisar, inclusive, a maturidade neurológica do bebê. Em bebês recém-nascidos, quando você faz isso, o cotovelo não pode passar da linha central. Ó, imagina uma linha central aqui no corpo do bebê, certo? Quando eu faço isso, o cotovelo não pode passar. Não pode passar. Se você forçar, não é nem forçar, se você puxar, ele vai vir. Ele vai vir. A questão é que não pode. Então, quando o braço vem, ele não pode, o cotovelo não pode passar da linha central. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo um monte de foto de gente que vai postando na internet que faz a mesma pose que eu acabei de falar de bundinha, que é a pose que o bebê tá aqui de bundinha, né? E a mãozinha fica aqui, e daí, ó, o corpo tá aqui pra baixo, tá encostando no puff. E esse braço aqui de trás, ó, tá aqui junto, e o bebê tá assim, ó. Já vi vários, às vezes a mão fica até aqui assim, ó. Você entende que quando esse braço veio pra cá, ele passou do centro do bebê? E não pode. Só que o bebê não reclama, porque pra ele não dói. Pra ele não dói. Mas internamente, quando você faz isso de trazer o outro braço pra cá, você tá machucando o bebê. Você está interferindo, você pode estar fazendo uma lesão no músculo dele. Então o que acontece? O que tem que fazer quando o braço está aqui? O outro não tem que estar aqui, o outro tem que ficar lá atrás. O outro tem que ficar lá atrás, na posição de bratáquio, né? Que são os braços perto os braços flexionados perto do tronco. E quando eu faço a pose de queixinho, a única coisa é que eu trago a mãozinha para cá. E a outra continua lá. Você consegue entender como uma coisa tão simples que o bebê não avisa pode interferir? E isso é uma das coisas. É uma das coisas. Por exemplo, existem alguns movimentos que você pode fazer com o bebê. Por exemplo, você sabia que a forma com que você toca no bebê, a forma como você toca, só de encostar no bebê, pode causar movimentos involuntários, onde ele vai começar a se movimentar, se sentir incomodado, onde ele vai acordar, vai ficar saindo da pose, vai sair do jeito que você queria que ele ficasse, vai começar a chorar, vai causar um incômodo muito grande, porque daí você não vai permitir que ele durma e ele precisa dormir, né? Sabe o sono que alimenta? O bebê recém-nascido tem muito desse sono que alimenta. Ele precisa dormir para que o organismo dele trabalhe, para que ele evolua. Por isso que os bebês dormem de 18 a 20 horas por dia. Porque ele precisa dormir para que o corpo se desenvolva. Porque enquanto ele está acordado, ele está gastando energia em estar acordado. Então ele só acorda necessariamente para comer. Né? Para comer. Então, no outro momento que ele não está comendo, ele deve estar dormindo para continuar a evolução, né? O crescimento e a maturação do organismo. Então, dependendo a forma com que você toca no bebê, pode interferir em você conseguir fazer pose, em você conseguir fazer o bebê dormir e, inclusive, ajudar ele a se manter dormindo, porque ele precisa. A forma que você toca no bebê, né? Consegue fazer sentido? Vocês conseguem entender a importância de a gente respeitar essa bolha? Só que quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento do bebê, mais autonomia eu tenho sobre ele. Quando eu sei sobre os ciclos de sono, os ciclos de amamentação,
a maturidade neurológica, os reflexos, os arcaicos, os primitivos, quando eu sei da fisiologia, quando eu sei da anatomia, quando eu sei como é o comportamento do bebê, na hora que eu pego ele, você consegue entender que na hora que eu pego ele e eu tenho esse conhecimento, o meu medo diminui porque eu sei o que eu estou fazendo? Porque aquilo que eu estou fazendo, eu sei que não vai machucar. Porque mais importante quando você pega um bebê, não é saber o que você tem que fazer durante um ensaio, qual é a pose que você tem que fazer, o que você tem que, qual é o propo que você vai usar, é você saber principalmente aquilo que você não pode fazer num ensaio. É aquilo que você não pode fazer num ensaio. Essa é a parte mais importante, porque muitas coisas você vai conseguir fazer com o bebê, só que ele não pode fazer, e ele não vai reclamar porque ele não sente dor. Como ele não tem tônus muscular, você entende o que é o tônus muscular? Por exemplo, aqui, eu não consigo esticar mais o meu braço porque eu tenho tônus muscular e eu sou sedentária. Então, chega um limite aqui, não vai. Agora, se eu ficar treinando, colocar o meu músculo para movimentar, eu consigo fazer muito mais, né? Eu consigo fazer muito mais movimentos, porque eu estou exercitando o meu músculo. O bebê não tem o tônus muscular, então você pode fazer o que você quiser com ele, que ele vai fazer. Só que você pode lesionar o bebê. E daí isso vai interferir na evolução do tônus muscular dele. Entende? Então, quando a gente tem aquele medo de pegar o bebê, esse medo deve existir. Porém, quanto mais você sabe sobre ele, mais segura você faz o que precisa ser feito. Tá? Então, eu tô aqui compartilhando isso com você porque eu vejo em mim uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que eu me coloco na posição de que eu vou ensinar outras pessoas a fazer aquilo que eu faço, eu tenho uma responsabilidade grande. Eu não posso simplesmente te incentivar a fazer a fotografia newborn sem mostrar para você coisas que podem ser ruins. Você precisa saber do lado escuro da fotografia newborn também. Então isso é de extrema importância. Conhecer a fundo quem você está fotografando é de extrema importância. Como, por exemplo, quando a gente vai falar de... Por exemplo, deixa eu ver algum tipo de profissional que precisa conhecer o cliente dela. Eu não posso fazer fotografia newborn sem entender do bebê, né? Assim como uma visagista, sabe a visagista que ela olha o teu rosto e ela faz o corte de cabelo certo, com a cor do cabelo que combina, porque ela faz uma leitura do teu rosto. Uma visagista não pode fazer visagismo se ela não entender de tipos de face, né? Porque senão ela não vai conseguir fazer visagismo, ela simplesmente vai fazer um corte de cabelo, né? Quando uma pessoa vai fazer maquiagem profissional, sabe? Maquiadora, se você não entende do tipo de pele da pessoa, do formato do olho, do formato do rosto, você não consegue fazer a maquiagem correta para aquela pele. Por exemplo, usar o tom certo de base, o tipo de produto para a pele delicada ou para a pele madura, onde fazer os contornos corretos, como realçar os olhos, como afinar o nariz, né? Se eu não entendo sobre o formato do rosto, eu não consigo fazer a maquiagem correta. E não só entender do rosto, como de todos os produtos que colocam lá. Então, isso eu tô falando todas de profissões não regulamentadas, para a gente se aproximar muito daquilo que a gente faz aqui, que é fotografia newborn, que também é uma profissão não regulamentada. Mas se eu for buscar uma fotografia regulamentada, uma profissão regulamentada, o que seria de um dentista se ele não entendesse de dente, né? Se ele não entendesse de canal, de mandíbula, de osso, né? Ele precisa entender muito sobre a boca para poder ser dentista. A maquiadora precisa muito entender de faces e de produtos para fazer maquiagem. A visagista precisa muito entender de faces para fazer visagismo. O fotógrafo newborn, ele precisa entender muito de bebê para fazer a fotografia.
né? É mais ou menos a da maquiadora. Ela precisa entender de faces e de produtos. E o fotógrafo newborn precisa saber do quê? De bebê e de fotografia. São dois assuntos imprescindíveis que ele precisa fazer. Então, por exemplo, por que eu pequei muito durante a minha carreira, a minha caminhada? Porque eu sabia um pouco de fotografia, só que eu não entendia do bebê. E isso me prejudicou muito, muito. Quantas águias você escutou aqui falando que no começo o bebê não dormia, não conseguia colocar na pose, e de repente, depois que ela passa pelo programa Universo Newborn, os bebês param de chorar? Os bebês agora dormem? Não é milagre, não mudou o tipo de bebê. Mudou o que ela sabe sobre eles, né? O que ela sabe sobre eles, confiança. A Érica falou ontem, que eu até perguntei pra ela, né? Quando você fez o teu primeiro ensaio newborn, que deu super certo, que ela ficou super calminha, coisa e tal, você sentiu que foi sorte, que você deu sorte de pegar um bebezinho que era calminho? E ela respondeu, não, eu não achei que foi sorte. Porque ela tinha certeza do que ela estava fazendo. Porque ela sabia o que ela estava fazendo. Vocês lembram que ela falou isso ontem? Quando a gente estava conversando? Faz sentido? Né? Então, para você diminuir o seu medo, na verdade, para você acabar com o medo, né? Para você se sentir segura, o conhecimento aprofundado sobre quem você está fotografando é fundamental. É fundamental, porque quando você tem conhecimento sobre ele, você não só não machuca ele, como a tua foto começa a fluir. Você nunca mais tem problema de bebê que não dorme, você nunca mais tem problema de bebê que não fica na pose, você nunca mais tem problema de sessões que demoram 5, 6 horas. Porque agora você conhece ele, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Né? Foi bem difícil com a minha filha, pois não tenho nenhuma experiência. A Juliana falou, né, que fiquei bem estressada. E as fotos não ficaram boas. Porque, Juliana, ainda mais quando é o nosso filho, né? A gente tá aprendendo a ser mãe, que não é uma função fácil, convenhamos. E ainda tem mais a questão de ser mãe e fotógrafa. Eu também fiz a sessão do meu filho. E eu vou contar pra vocês que a sessão do meu filho eu gostei muito. Eu coloquei tudo que eu sabia, né, pra sessão do meu filho. Mas eu fiquei muito cansada porque, por exemplo, quando eu tô fazendo a fotografia e o bebê precisa mamar, é uma pausa que eu também tenho pra dar uma descansadinha, sabe? Ele vai ficar lá 20, 30 minutos mamando e é um momento que eu também descanso pra poder arejar minha cabeça pro próximo set, né? E quando eu fotografei o meu filho, na hora que eu, fotógrafa, tinha para descansar, eu mesmo tinha que amamentar meu filho. Então eu não tive descanso. Então para mim foi muito estressante, assim, sabe? Foi muito cansativo, as fotos ficaram boas, mas eu senti que eu não deveria ter feito isso, sabe? Eu acho que eu acabei me estressando ele, estressando a minha mãe. Então eu deveria ter contratado naquele momento, porque eu achei que eu ia dar conta, mas é muito a gente fotografar o nosso próprio filho. Mas eu tô falando isso por mim, tá? Eu não tô falando porque eu acho que quem é um fotógrafo profissional e quer fotografar seu próprio filho, dá pra fazer. Mas eu naquele momento senti que, devia ter contratado? Não devia ter tentado? Porque eu fiquei muito cansada mesmo. Nossa, a live nem acabou e eu já aprendi bastante coisa, você é top. Que bom, NRS! Kaique, tô entendendo sim. A Elisângela falou, conhecimento é tudo. A Márcia falou, bora estudar, gente. É exatamente isso. Exatamente. Ainda mais recém-nascido operado. Exatamente, né? Eu tava com os pontos lá. Tava com os pontos. E eu sou a pessoa medrosa, gente. Vocês não têm noção. Eu tenho medo das coisas, vocês não tem ideia. Então eu tava com o ponto lá. E o meu ponto não foi costurado, é aquele ponto que é colado, né? Ele foi colado e daí ele passa uma fita em cima, né? Ele cola uma fita. E daí ele falou assim pra mim, você volta daqui 10 dias para a gente ver como é que tá os pontos, como é que tá a cicatrização. E toda vez que eu me mexia, vocês vão dar risada disso. Toda vez que eu me mexia, eu sentia que puxava alguma coisa. Eu fiz cesárea, tá? Eu sentia que puxava. Ai meu Deus, vai abrir. Eu ficava desesperada, vai abrir. Tudo que eu fazia era com medo. E cada puxadinha que dava,
Eu ficava desesperada. Ficava dizendo, ai, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Eu parava. Daí, no dia que eu fui no consultório, ai, gente, passei tanta vergonha. No dia que eu cheguei no consultório, que ele foi tirar a fita, eu descobri que aquilo que estava puxando era a fita. Era a fita que puxava. Porque o ponto não, né? A cicatriz estava ali bonitinha, fechadinha, e a fita estava ali justamente para segurar, para não deixar abrir, para que eu pudesse me movimentar sem mexer na parte ali grudadinha. E a fita faz essa função. Mas eu não sabia. Então, cara, eu chorava. Pensa, gente, eu sou muito medrosa. Sou muito medrosa. E daí, depois, no dia que ele tirou, daí eu falei assim, a fita tava segurando, é isso? Ah, entendi. Não contei pra ele, né, que eu chorei, que eu fiz um drama. Mas é isso. Daí você imagina eu fotografando com todo esse drama. Né? Ai, vai abrir! Mas você pensa que eu sou a única? Eu já peguei várias mães que são assim também. E eu não julgo. Não julgo, não, porque eu sou dessa também. Né? Ai, ai. É engraçado hoje, né? É engraçado hoje. Ai, a Márcia falou, gente, o curso é maravilhoso, abre a mente, abre as oportunidades, não é sorte, é conhecimento. Amei isso, Márcia, não é sorte, é conhecimento. Alguém perguntou aqui sobre livro, é isso? Se tem livros? A Andressa falou, agora entendi a importância de conhecer o bebê de verdade. Isso porque tenho um pequeno de 9 meses e achava que conhecia. Então, Andressa, você conhece, mas você conhece o que você precisa conhecer para ser mãe, né? Para dar o melhor pro seu filho ali, para ensinar ele a andar, para ensinar ele a falar, para ensinar ele, enfim, para dar banho certinho. Mas como fotógrafo, o conhecimento é outro. Conhecimento é outro. Tanto que é muito comum a Joyce, vou comprar minha câmera hoje, estou tão animada. Ai, Joyce! Que demais, parabéns! Depois do acontecido, tudo faz graça, mas antes só Deus sabe. Ah, exatamente, né? Só Deus sabe o desespero. Hoje a gente tá risado, mas na hora que a gente tá vivendo lá, pelo amor de Deus, é sofrido, é sofrido. Mas o que eu tava falando antes? Calma aí. Ah, então, da Andressa, né? Do conhecimento. E é muito legal quando a gente que é fotógrafa de verdade, assim, sabe, profissional, que a gente tem orgulho, uma das coisas que mais acontecem no ensaio, e as minhas águias sempre falam isso, é que assim, quando a mãe fala, nossa, você é muito incrível, você fez o meu filho dormir, você não quer ir pra casa comigo porque de madrugada eu tenho tanto trabalho, me ajuda, algumas que falam assim, vou te levar pra casa comigo, porque não é possível. Como é que ele dormiu desse jeito? E a mãe fica lá toda, meu Deus, comigo ele não dorme. Daí muitas mães falam, nossa, como você tem paciência. Gente, vocês conseguem ver aqui só pela live que eu sou uma pessoa bem enérgica, assim, né? Eu tenho bastante paciência, mas eu sou uma pessoa enérgica. Porque, bem na verdade, precisa ter paciência. Mas muito mais do que paciência é saber o que eu tô fazendo. É saber o que eu tô fazendo. Fazer as coisas que eu preciso no momento certo. Quando eu tenho clareza do que eu preciso fazer em cada momento, vai além da paciência. É conhecimento de fato. Nesse bebê, o bebê não tá dormindo em sono profundo, eu não tenho que me estressar com isso. Eu vou fazer com ele o que ele me permite num sono mais tranquilo. Quando ele chega no sono profundo, que eu consigo identificar o sono profundo dele, eu não tenho que ficar preocupado porque eu não terminei aquele outro negócio lá. Eu vou fazer o que ele me permite fazer no sono profundo. E as coisas vão fluindo. E daí a mãe entende assim, cara, que paciência que você teve. E na verdade é paciência também, né? Porque a gente precisa, não tem que fazer as coisas correndo. É paciência também, mas é muito mais do que paciência, é eu saber exatamente o que eu tô fazendo em cada momento. Né? Eu não sou a pessoa mais zen do mundo, né? Não sou. Não tem um livro que eu possa te indicar que fale sobre
o conhecimento do bebê para a fotografia. Eu estudei, gente, vocês não têm noção, o tanto de coisas que eu fui atrás de enfermagem, de neonatal, de medicina. Eu li livros de medicina, gente, se vocês terem ideia. Só que uma linguagem difícil, cara, porque eu tinha que ler junto com o dicionário do lado. Então, o que eu fiz hoje? Dentro do programa Universo Newborn, eu entrego exatamente o que você precisa para aquilo que você precisa. Porque tem coisas, por exemplo, sobre hemorragia. É um negócio que a gente não precisa saber, né? Porque se a mãe teve hemorragia durante o parto, alguma coisa, ela vai ficar no hospital até que tudo se acalme, né? Então é um negócio que sobre o parto que eu não preciso ter um conhecimento aprofundado, né? Tem coisas sobre o que acontece ali no período do parto, período neonatal, que pra gente não faz a menor importância, que pra eles é algo que eles precisam, né? Eles como médicos, como enfermeiros, como, enfim, né? Eles precisam saber, o que a gente não. Então, hoje, o que eu conheço muito aprofundado sobre o conhecimento do bebê voltado para a fotografia, de verdade, está dentro do Universo Newborn. E eu vejo isso porque as minhas alunas têm tanta segurança como a Érica mostrou para vocês ontem. Ela não sentiu que era sorte. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabe que o bebê não chorou porque ela fez o que precisava ser feito para que ele não chorasse. O bebê dormiu durante todo o período porque ela sabia o que precisava ser feito para que ele dormisse e fizesse o que ela precisava, né? Linguagem técnica, exatamente. É uma linguagem muito complicada, né? Muito complicada. Eu vou dizer para você que eu sofri bastante nesse meu estudo. Camis, esse conhecimento da fisiologia do bebê é decorrente de prática ou você fez curso na área? Não fiz curso, mas eu estudei muito, 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 muito mesmo. Foi um intensivão e muito daquilo eu comecei a ver na prática, né? Aquilo que eu estudava, quando eu pegava um bebê, eu percebia que aquilo acontecia de fato. E daí eu comecei a usar isso a meu favor. Né? A meu favor para me respeitar, a favor da minha fotografia e a favor do respeito que eu tenho pelo bebê, né? Quanto tempo em média você faz suas fotos? Quanto tempo dura um ensaio? É isso? Umas 2 horas e meia, 3 horas. Entre a mãe chegar, a gente conversar, alinhar tudo que tem que alinhar, o bebê mamar, faz as fotos, conversa mais um pouco e vai embora. A Márcia, eu fiz um ensaio e o pai falou que queria levar você para casa. Você conseguiu fazer ela dormir, você tem muita paciência, não é? A mãe ficou super brava. Do tipo, você acha que eu não sei fazer a nossa filha ficar quieta? Ai, ai, ai. Começa uma briga interna ali, né? Ai, ai, ai. Então é isso, gente. Coloca aí um coraçãozinho. Foi importante essa nossa conversa de hoje? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print, euzinho aqui, um print não, vou tirar uma foto, e eu vou colocar agora lá no Instagram, para você me contar o que de fato você aprendeu com a nossa conversa de hoje. O que você tirou de conhecimento, o que valeu a pena, qual foi o estalo, o que foi de importante para você. Porque é muito importante para eu entender se você de fato está entendendo o que você não está pegando, o que você está pegando, para que a gente continue conversando nessa linha, para que você tenha cada vez mais conhecimento, tá? Então é muito importante que você escreva de fato o que está se passando pela sua cabeça. Olha só, no meu último ensaio, a mãe disse que teria desistido há muito tempo. O bebê não queria dormir, muito curiosa. Não chorou, mas não dormiu. Fiz ela com ela acordada mesmo. Muito bom, muito bom. Então, olha só, vou fazer agora a foto, vou colocar lá no Instagram, vai lá e comenta pra mim. É muito importante pra mim, mas também é muito importante pra você, porque a partir dos seus comentários, eu vou entender o que mais a gente pode conversar, tá bom? Então, beijo, beijo. A gente volta daqui a pouco às 11 horas com mais uma DDK. Beijo!